Em 1912, o Grêmio estreou contra equipes de outros estados, desta vez na Baixada, cujo pavilhão estava sendo inaugurado e já como bicampeão da cidade, perdeu duas vezes para as fortes seleções paulistas e cariocas. Paulista e carioca, no caso. Em 1913, surgiram as primeiras vitórias sobre adversários de outras cidades. 3-1 no Pelotas, no Canoense e no Guarani de Bagé. 4-1 no Rio Branco de Pelotas. Então o Grêmio aí em 1913 já começou a vencer jogos contra times de outras cidades, que na época eram mais fortes do que o Grêmio, por ter mais tradição no esporte. Até mesmo a seleção paulista e carioca. Claro que o Grêmio perdeu essas, porque imagina aí, uma seleção de um estado que já estava aí há muito mais tempo, com muito mais time, com muito mais pessoas jogando, né? 1914, nova conquista. O tricolor sagrou-se campeão do campeonato metropolitano, invicto para variar. O saldo do 11º ano de vida foi invejável. Em 15 jogos, 14 vitórias e uma só derrota. 83 gols marcados e 15 sofridos. Recordes melhor até mesmo do que hoje em dia. Hoje em dia o Grêmio marca menos gol do que isso, com mais partidas a ser disputada. Teve ano aí que o Grêmio foi para a Libertadores e tudo mais, que chegou a jogar quase 80 partidas, e não deve ter marcado muito mais do que esses 80 e poucos gols, não. Deve ter marcado uns 100 e poucos. As partidas começaram a ser mais difíceis hoje em dia. Elas são mais competidas, elas são mais complicadas de vencer do que nessa época. Então o Grêmio ganhou 14 jogos, em 15 jogos o Grêmio fez 83 gols, uma média de mais de 5 gols por jogo. Então era mais fácil de fazer gol. Pela primeira vez na história, o Grêmio jogou 20 partidas numa única temporada, isso em 1915. Novamente conquistou um bicampeonato invicto e aplicou goleadas hoje inimagináveis, como 23-1 contra o Sport Clube Americano, em abril, novamente goleado em julho, por apenas 12-1, né, contra o mesmo time. Contra o São José foram 12-0, contra o Esportivo Futebol Clube 10-1, o Grêmio botou, e curiosamente, o americano continuou sua sina de saco de pancadas no decorrer da década 10. Foi derrotado por 7-0 em abril, 8-0 em junho, 17-0 em agosto de 1917. Outro freguês gremista foi um tal de Tabajara FC, que perdeu de 7-0 em maio, 10-2 em agosto, isso em 1919, e por 3-0 em abril e 17-0 em outubro de 1920. Cara, como eu falei, antigamente os jogos tinham muito mais gols do que hoje em dia, né? A revista do Grêmio Futebol Porto Alegrense, criada em 1916, em papel de jornal no caso, para registrar os feitos dos gaúchos, chegou a ser a maior publicação com periodicidade regular de um clube brasileiro. Em suas páginas mereceram destaques os 4 quadros tricolores, o time de filhotes e a conquista da Taça Rio Branco, disputada entre Grêmio e Futebol, instituída em 1913 pelo clube Bristol uruguaio, numa competição nos moldes do Vanderprijs. A taça ficaria em definitivo com o primeiro clube que ganhasse 3 jogos consecutivos a partir de 1914. Então, de outra competição, né, que acabou o Vanderprijs, aí começou essa outra competição aí, Taça Rio Branco, e muito provavelmente, né, o Grêmio já como um time muito mais forte que o Futebol, que foi seu primeiro grande rival, e que já não era mais tão páreo pro Grêmio, né? E que engraçado que o Futebol ele fechou suas portas em 1940 e alguma coisa aí, eu andei pesquisando. Então não durou muito tempo, né? Foi uma história mais curta do que a do Grêmio, e claramente sem muitas conquistas. O Futebol podia ser hoje o Grêmio, que o Grêmio é. Surgiram no mesmo tempo, surgiram com o mesmo ideal, mas o Grêmio, né, conseguiu sobreviver aí. O tricolor venceu o primeiro match por 4-0 sem um jogador bem importante chamado
Moldjak, que eu já falei nos episódios anteriores, então link aqui na descrição para a playlist completa. Ele estava fortemente gripado e apesar de ter perdido o Sison, autor do primeiro gol, por insolação durante boa parte do jogo. Em 1915, o placar foi 6-1. Em 1916, o futebol não poderia perder e tomou providências. Reforçou-se de atletas do extinto Colombo e fez um primeiro tempo quase impecável, mas não foi suficiente para impedir uma vitória gremista, por 5-1. Nada, porém, foi mais importante do que a vitória contra a seleção celeste uruguaia. A equipe oriental veio a convite da Federação Esportiva Rio Grande, que fez um empréstimo junto aos filiados para custear a viagem e despesas, com o tão prestigiado Scratch. No dia da partida, 17 de setembro, os convidados de honra general Salvador Pinheiro Machado, vice-presidente do Exército do Rio Grande do Sul, Dr. Vicente Cário, cônsul uruguaio, Dr. Vieira Pires, chefe da polícia local, e Joaquim Ribeiro, então presidente do Conselho Municipal, viram o Grêmio conquistar a mais reluzente vitória de sua história, na Baixada dos Moinhos de Ventos. Os uruguaios começaram no ataque e logo aos 11 minutos, Castilha aparou um cruzamento de Allen para inaugurar o placar. Entusiasmado, os portenhos trataram de ampliar o placar, né? Escória aqui falado. Mas a atuação firme do arqueiro e dos zagueiros Moldjak, aquele que eu falei há pouco tempo, Saavedra e Chiquinho arrefeceram os ânimos dos visitantes. Gradativamente, os gremistas emparelharam o jogo até chegar ao gol de empate em uma jogada individual de Assunção. Meu Deus. Olha, o uruguaio com um jogador do Grêmio com o nome da capital da Argentina. Da Argentina não, do Paraguai. Mas não é Assunção, é Assumpção. No segundo tempo, o Grêmio resistiu à pressão uruguaia e conquistou aos 38 minutos o gol da vitória. Depois de um escanteio, a bola parou nos pés de Sison, que entre vários defensores orientais conseguiu dar um passe preciso para a Assumpção, frente a frente com o goleiro Margarinos. O atacante tricolor teve a calma para escrever seu nome na história do Grêmio, chutou forte para as redes e concedeu o triunfo aos gaúchos, o melhor time das 3 primeiras décadas do futebol sul-americano. O primeiro da América a se destacar mundialmente pela qualidade técnica de seus atletas, fora derrotado pelo Grêmio. 4 dias depois, o mesmo Uruguai aplicou 4-0 no Internacional. O Giro do Brasil terminou com um 5-4 na seleção gaúcha. Então foi isso, o Grêmio ganhou da seleção uruguaia, né, em 1900 e agora até eu me perdi. 1916. Então é isso, o Grêmio ganhou até da seleção uruguaia. Somos foda. Na real, isso daí era um conglomerado de vários jogadores, né, do país. Não necessariamente a seleção que disputaria uma Copa do Mundo, alguma coisa assim. Como existia na época a seleção gaúcha, a seleção carioca, blá 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 blá, várias seleções. O que eu acho que deveria acontecer hoje em dia de novo seria sensacional, né, uma briga entre estados para ver qual tem o melhor futebol. Seria bom ter, infelizmente não tem mais. O que achou desse vídeo? Se gostou, deixa o teu like. Se não gostou, deixa o teu dislike. Comenta aí, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Um abraço, falou, valeu, até a próxima.